Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, dia 5 de julho, finalizando aí mais uma semana com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, faço parte aqui do time de analistas da ADV e vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado. Vamos falar sobre o Ibovespa, que no dia de hoje fechou aí praticamente zerado, né? 0,08% de alta. Chegou a gerar um sinalzinho de perda de força ali por parte dos compradores, mas acabou conseguindo se recuperar, tá? Então nada muito relevante, mas vou comentar num detalhe, tá? É mais um sinalzinho no meio do movimento de alta que vem sendo apresentado. Vamos falar aí também de Petro, Vale, mini índice, mini dólar, e os ativos foram solicitados aí também nos comentários do fechamento de ontem, tá bom? Então, vou rodar a vinheta aqui, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Bora lá! Vamos lá então, pessoal. Para quem pulou a vinheta, peço gentilmente aí para deixar o joinha aqui para ajudar a gente no canal, tá bom? Ibovespa no dia de hoje alta de 0,08%, praticamente no 0 a 0. Na semana, vindo para fechar aí com alta de 1,9%. Hoje nós tivemos aqui mais uma perda de mínima no meio desse movimento de alta aqui. Basicamente, de forma relevante mesmo, a gente teve uma única aqui, que foi uma correção em direção à média para depois a continuidade do movimento. Se a gente contar todas, teve uma, duas e agora a terceira. Esse sinalzinho aqui, né, mais no movimento, né, mais esticado, começa a demonstrar aí uma possibilidade de perda de força por parte dos compradores. Isso significa que não vai mais continuar no movimento de alta? Não, não é isso, tá? Mas que mesmo se continuar, a gente pode realmente aí não ter ele indo mais tão longe. Até por conta também dessas máximas que estão sendo apresentadas aqui praticamente na mesma região. Aqui a gente vinha também com fechamentos praticamente, né? Acima da máxima do pregão anterior, né, dando continuidade de forma mais relevante no movimento de alta. Aqui nessas três já não mais dessa mesma forma, tá? Então é possível que a gente tenha algum processo de correção aí na próxima semana e seria natural que isso acontecesse, se de fato acontecer, tá bom? E se vier a ser apresentada essa correção, teríamos suporte 124.900, 124.400 e 124 redondo. Praticamente aqui as médias móveis vindo de encontro, o que seria muito bom, inclusive, se viesse aqui nessa correção mais fraca e tivesse um novo sinal de alta, com a correção se aproximando no cruzamento das médias. Isso daqui seria excelente para uma possibilidade de um novo movimento de alta aí de forma mais relevante na sequência, podendo vir testar aí primeiramente o 123 e 127, 500 e depois a região um pouco mais acima, sendo mais otimista, do 129, 700, tá? Mas se essa correção for apresentada fraquinha, segurar na média, nas médias no caso, né? E elas tiverem esse cruzamento no mesmo, não no mesmo, mas muito próximo aí no tempo, seria excelente, muito bacana mesmo, tá bom? O semanal aqui do Ibov vem sendo apresentado um pouquinho de forma mais forte do que o movimento de baixa anterior. Se a gente pegar aqui, foram três semanas de queda e 3 aqui de alta, que basicamente anularam quase que 4, 3,5 do movimento anterior de queda. Então a gente tem aí 3 semanas muito boas de alta no Ibovespa, tá? Então não seria nada absurdo se a gente tivesse alguma correçãozinha por aqui, depois dessa primeira e não tão relevante assim ainda, perda de mínima do Ibovespa. Mini índice, na sessão de hoje apresentando aqui, neste momento, uma alta aí de 0,07, está vindo para fechar próximo de 0 a 0, também teve perda de mínima por aqui. Deixa eu só confirmar, aqui agora sim. Também teve perda de mínima por aí. Segurou aqui na região da média de 13 períodos, no gráfico de 120 minutos, gerou um novo sinalzinho de fundo, e já são praticamente aí 3.500 vezes que gerou o sinal de fundo, e ainda não conseguiu acelerar o movimento por aqui. Então vamos ficar atento aí, o primeiro sinalzinho de possível correção no mini índice e aí provavelmente no Ibov, seria um fechamento aí abaixo da região dos 127 mil pontos e a perda aí dos 126.800, isso aumentaria aí a probabilidade de correção aqui no gráfico do índice e também lá no Ibovespa, tá? Então,
Por enquanto, foco ainda na compra, enquanto estiver trabalhando acima dos 127 até 127, até 126.800 aí. Perdendo esse nível de preço, principalmente, aí o foco seria mais na ponta vendedora. Dólar, na sessão de hoje, vindo para fechar aí com queda de 0,4, ameaçou aqui uma superação de máxima, tentando aí retomar um movimento de alta, mas começou forte aqui essa queda do dólar e tá com uma carinha que pode ficar um pouquinho mais aí, tá bom? Gráfico de 120 minutos, a gente teve aí então o dólar abrindo num gapzinho de baixa, perdendo aqui uma região de suporte dos 487, conseguiu se recuperar, apresentou uma boa valorização, veio muito próximo da média móvel aqui de 3 períodos no gráfico de 120 minutos e devolveu na mesma proporção. Já perdeu a mínima desse grande candle de alta, então aumenta bastante a probabilidade do movimento de baixa por aqui. Tá? Se tentar mais alguma coisinha aí, região dos 5.515, 5.520, sinal negativo próximo desse nível de preço, meu foco seria na ponta vendedora. Inclusive, eu só olharia para compra acima desse nível de preço, ou se esticar um pouquinho mais ali, até o próximo suporte nos 430. Falando de Petrobras, na sessão de hoje, Petro segurando em cima da média móvel de 3 períodos por aqui, 0,54% de alta. Uma correção interessante, apesar de ter começado forte, é uma correção interessante porque segurou aí duas vezes, dois pregões seguidos aqui na região da média. Então, para quem tem interesse aí de swing trade, aqui seria uma possibilidade de arriscar. A correção não foi tão interessante assim no tempo, tá? Teve basicamente 3 para 4 candles e o movimento de alta foi mais relevante, foi mais forte. Mas se houver realmente aí uma retomada de tendência, esse sinalzinho de fundo pode acabar andando aí e um 2 para 1 seria bem pago aqui nessa região de topo. Então, para quem tem interesse em compra de swing trade, 37,66 seria a possibilidade de compra. Stop técnico abaixo dos 37,11 ou na volatilidade um pouco mais abaixo aí na semana que vem. Além desse suporte da média nos 37,40, tem um mais abaixo nos 36,80. E a região dos 39,10, 39,13 continua sendo aí a mais relevante de resistência por enquanto. Vale, na sessão de hoje, apresentando aqui uma queda de 0,41%, gerou uma sinalização de topo com gap de baixa logo na abertura. Veio para fechar esse gap e acabou perdendo um pouquinho de força, mas é possível que a gente ainda tenha continuidade deste movimento de correção por aqui, dado um movimento de alta um pouquinho mais prolongado. Então, suporte aí na região dos 62,66 até 62,50, basicamente. Bateu aí, gerou um novo sinal de fundo? Pode retomar aí um bom viés positivo, tentando romper novamente a região da média móvel de 200 períodos, nos 64,60, que, por enquanto, se mantém como a resistência mais relevante aqui de curtíssimo prazo. Perdendo esse suporte aí mencionado de 162,50, aí aumenta a chance de poder devolver todo o movimento de alta que foi apresentado por aqui. Tá? Então, vamos ficar de olho aí. Por enquanto, esse suporte tende a ser testado aí nas próximas sessões. As médias ainda não se cruzaram, apesar do longo movimento de alta por aqui. Falando agora das recomendações de swing trade, começando por CSMG3, alta no pregão de hoje de 1,57%, está dentro do movimento de alta, depois sinal de fundo, permaneço comprado. CPLE6 fechou aí com alta de 0,31, teve bastante volatilidade aqui na sessão, subiu bem, caiu bem, mas conseguiu fechar de forma positiva. Expectativa boa ainda para a continuidade do movimento. E Itaúsa aí a mais fraquinha, acabou devolvendo bem aqui hoje, conseguiu se recuperar um pouquinho, mas fechando ainda em queda de 0,5%. Vamos ver se consegue se recuperar, superar a máxima aqui e dar continuidade aí na semana que vem. Sigo comprado aí com stop mais abaixo aqui, inclusive das médias também, tá bom? Falando da maior alta da sessão, CVCB3, alta de 10,16% aqui, papel aí apresentando uma alta muito boa, mas ainda não mudando nada tecnicamente falando. O semanal teve mais uma superação de máxima, algo que já tinha acontecido aqui anteriormente, tá? Agora teve essa superação de máxima e fechando na máxima aqui também, acima das máximas anteriores, então é possível que a gente tenha alguma tentativa aí, pelo menos até os 2,17, falando de curto e médio prazo. No longo prazo, olha só que interessante, está superando aí, a última vez que aconteceu foi ali em março desse ano, está superando a máxima do mês anterior aqui, gerando uma sinalização de fundo, tá? É um fundo descendente, mas pode criar a expectativa aí de um repique um pouquinho maior. Então, se aquele diário semanal confirmarem algo mais interessante, a gente pode ter aí, então, o mensal puxando até os 2,90, que seria a região da média móvel de 13 períodos. Mas, por enquanto, ainda não mudou nada aí de curto prazo, tá bom? Só comentando aqui, no curtíssimo prazo, resistência nos 2,15, que seria a média do semanal. Maior queda de hoje, Embraer, queda de 4,5%, gerou mais uma sinalização de topo por aqui
cai fraca aqui a Embraer, né? Se você pegar aqui, olha só, esse movimento todo bem fraco aqui de correção, né? Para testar a região da média que ainda não testou de fato, tá? Testando a região da média e perdendo a mínima desse candle aqui dos 35,26, perde também mínima ali do mês anterior, tá? Aí a gente teria um primeiro sinalzinho de topo depois de um movimento mais esticado. Com bastante cuidado aí para quem está comprado, seja no curto prazo, principalmente no curto prazo gerou sinal de saída aqui hoje, tá? Foi bem forte mesmo. No semanal, se tiver alguém ainda comprado, né, tentando segurar para ver se pega aqui a continuidade do movimento, eu deixaria o stop bem posicionado abaixo da mínima desse grande candle de alta, dos 35,55, tá? Perdeu essa mínima aqui, eu pularia fora, porque aí pode esticar numa correção maior de médio a longo prazo. BBDC4, na sessão de hoje aqui, apresentando alta de 1,14%, voltando a fechar acima da média móvel de 13 períodos, mas nada muito significativo, né? Porque o papel vem aqui costurando a média como se ela não fosse nada. Então precisa realmente aí ter a continuidade do movimento, tá? Eu já tentei aqui uma entradinha de swing trade mais arrojada, não consegui pegar aqui o movimento de alta, ele não foi apresentado. Então eu só olharia para a compra, pessoal, de curto prazo em Bradesco, acima da região dos 12,80, um sinalzinho de fundo. Caso contrário, eu ficaria de fora aí do papel, tá bom? Falando aqui, inclusive, é a resistência mais relevante aí. Por enquanto, o suporte vai sendo aí nessa região dos 12,20 a 12,30 que tem segurado bem. Falando agora de Marfrig, na sessão de hoje, alta de 2,32%, o papel corrigiu forte, um candle de indefinição e hoje um candlezinho de alta aqui. Eu não teria comprado isso daqui, tá? Para mim, isso nem é um fundo, inclusive, ainda faz parte aí do processo de correção, pode ainda dar continuidade, vir testar a média nos 11,90. Por que eu digo isso? Só teve 1 para 2 candles de correção depois de um longo movimento de alta. Ele pode até ir embora aí, mas para mim ainda não faz sentido a entrada aqui falando de swing trade. Caso alguém tenha aberto essa compra, joga o stop na volatilidade e tenta levar aí, tá? Stop na volatilidade por quê? Porque se corrigir aqui ainda mais tempo, segurando na média, seu stop está um pouco mais protegido aí pela volatilidade. No técnico, pode ser violinada aí a qualquer instante se realmente voltar aqui um pouquinho mais, tá? Então, ficar atento com relação a isso. No semanal, ainda está dentro do sinalzinho de fundo, teve um candle de correção por aqui, tá? Então, ainda tem a expectativa de continuidade desse movimento de alta. Isso não significa que não pode ter, por exemplo, mais uma semana de correção por aqui na semana que vem, tá? Mas continua dentro do movimento e da tendência também de alta no gráfico semanal aqui, falando de médio prazo, tá bom? Falando aqui agora de Smart Fit, na sessão de hoje apresentando alta de 1,27%, batendo na região da média móvel de 200 períodos, nos 23,30. Superando o máximo desse topinho anterior aqui, nos 23,26. O que isso significa também? A superação de máxima aqui no gráfico semanal. Não chega a ser aí um topinho isso daqui, tá? Mas olha só o que isso significa. A retomada de uma tentativa de fundo lá na média do mensal. E falando em fundo no mensal, olha só o que ele fez aqui também. A máxima do mês passado, 23,26, a desse 23,36. Ou seja, abriu compra de gráfico mensal, abriu compra aqui em Smart Fit de fundo ascendente, inclusive, né, compra de médio a longo prazo aqui no papel, tá? Então aqui foi uma sinalização aí interessante de semanal para uma possível retomada do movimento também. Ou seja, gráfico diário ficou mais lateral aqui e apresentou rompimento, fica atento, pode apresentar uma boa de uma valorização. Então, eu ficaria de olho em Smart Fit nas próximas sessões. Taesa, na sessão de hoje, alta de 0,38, segue dentro do movimento de alta, mas, pessoal, um movimento fraco, hein? Já são aí 12 pregões dentro desse movimento, que veio para anular basicamente 13 para 14 aqui, né? Então, assim, tá fraco aqui o movimento de alta ainda, tá? Se a gente olhar aqui o corpo desses candles brancos, perdão, desses candles pretos, são maiores aí do que esses candles brancos aqui, que a gente só teve um mesmo de força realmente na ponta compradora, né? Então fica atento aí, porque o papel tá bem parecido com o Ibov, né? Inclusive aqui nessa questão do semanal e até mesmo essa parte aqui do diário, tá? De qualquer forma, para quem tem interesse em compra, superação de máxima depois de uma correção na região dos 34,20, 34,30, um sinalzinho de fundo, abre essa possibilidade de compra. Se lateralizar aqui também, confirmar pivô de alta, também abre possibilidade de compra, tá bom? Suporte vai ficar aqui nessa região das médias, desde os 34,25 até os R$ 34. E por fim aqui, pessoal, PTBL3, na sessão de hoje, apresentando uma leve queda de 0,26 aqui. O papel teve uma correção antes de testar ali a região da média móvel, do gráfico semanal. Aí agora testou, deixou um candlezinho de definição por aqui. Caso tenha uma nova correção e um novo sinalzinho de alta, fiquem atentos, pode abrir uma compra tentando buscar a partir de agora a média do mensal.
lá no 5,80, que seria também um fechamento de gap aqui no gráfico diário. Tá? Então fiquem bem atentos com relação a isso mesmo. Tá? Se também vier um topo e a reversão no candle seguinte, também daria para arriscar essa entrada aí, com um stopzinho aqui embaixo, tentando pegar aí a continuidade do movimento de alta. Tá? Agora, se for de... Opa! Agora, se for direto esse movimento, aí a entrada foi de fato aqui embaixo. Aí não tem o que fazer, vai ter que deixar andar sozinho aí mesmo, tá bom? Mas por enquanto, trabalhando na resistência dos 4,90 e a próxima mais relevante nos 5,80, tá bom? E suporte muito importante nos 4,55. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Não esqueçam de joinha aí para ajudar a gente aqui no canal. Segundona, estamos de volta aqui com mais uma análise de fechamento, combinado? Peço desculpas aí pelo meu atraso aqui em postar esse vídeo no dia de hoje. Um abraço. Semana que vem, diretamente aí do solo brasileiro, dentro da DV Invest, com todos vocês mais uma vez. Um abraço, até mais, pessoal. Tamo junto.